Fala galera, aqui é a Nadine Antunes e hoje estou aqui para fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre a saúde aqui em Gramado, que é uma coisa que muita gente pergunta, né? Tem muitas dúvidas de como é a saúde em Gramado, como são os atendimentos e tudo mais. E aí o Lázaro pediu para eu gravar esse vídeo contando um pouco da minha experiência fazendo pré-natal aqui em Gramado. Bom, o Lázaro ele sempre falava que queria ser pai só depois dos 30, né? E a gente hoje tá com 28 e eu com 26. Então ele teria 30 e eu 28. Alguma coisa mudou no meio do caminho, daí ele resolveu ter filho antes. E eu respeitei, né? Eu respeitava o tempo dele, se ele queria esperar. Nunca fiquei, né, pressionando, não, a gente tem que ter filho logo. Sempre respeitei o tempo dele e ele resolveu que queria ter antes. Aí a gente começou a tentar engravidar. Primeiro eu ia ir no médico, ia consultar, né? Porque eu já tive perda gestacional. Aí eu queria primeiro consultar, saber se estava tudo bem. Só que aí eu fui lá, era tipo dezembro, eu fui lá tentar marcar um ginecologista, só ia ter pra março. Aí acabou que eu não consultei primeiro, eu falei, sabe, falei pra Deus que se fosse pra ser, né, se viesse um bebê que desse tudo certo, que a gente não tivesse problemas e que se fosse pra ser, né, ia ser. Aí em janeiro a gente começou mesmo a tentar engravidar e em fevereiro, em março já veio positivo. Em março eu já tava grávida, né? Em fevereiro eu já tava grávida, em março eu já tinha positivo. Aí quando eu descobri eu tava tipo de umas 5 semanas, né? Pelo aplicativo. Aí o exame beta, o beta HCG, eu fiz particular. Eu paguei R$60 no exame beta quantitativo, que é o que diz as semanas, né? Que deu ali mais ou menos 5, 6 semanas também. E eu paguei porque se eu fosse esperar consultar, a consulta... E pra mim conseguir uma consulta demorou um mês. Aí eu fiz o exame, porque eu achei que com o exame eu ia conseguir consultar mais rápido, mas também não adiantou. Eu também tive que esperar quase um mês pra consultar, pra iniciar o pré-natal. Um dia antes da minha consulta, da minha primeira consulta do pré-natal, eu tive um sangramento de noite. Cheguei da igreja e vi que tava com sangramento. Aí a gente foi pro hospital. Isso era... Não lembro, era em março, final de março. Aí eu fui pro hospital, era tipo meia-noite. E lá no hospital eu fiquei lá esperando 2 horas pra ser atendida. E quando eu fui atendida, a médica só me mandou voltar no outro dia, porque de madrugada, de noite não tem ecografia. Aí eu tinha 2 opções, ficar lá na observação, esperando até amanhecer, ou voltar pra casa e voltar no outro dia. Aí eu não fiquei lá, eu vim pra casa. E eu não voltei lá no outro dia, o sangramento parou. Porque no outro dia eu tinha minha primeira consulta do pré-natal. E se eu não fosse... ia demorar, sei lá, mais muito tempo pra mim conseguir. Ia demorar mais um mês pra mim conseguir uma consulta, porque aqui no nosso bairro só tem 3 ginecologistas que atendem. E a que eu passo, ela é a que mais é requisitada, né? E aí demora pra conseguir uma consulta com ela. Aí eu não fui no hospital, eu fui na minha consulta, né? Aí eu falei pra doutora, falei o que tava acontecendo, ela pediu uma ecografia. Aí a ecografia ia demorar 15 dias pelo SUS. Aí eu consegui fazer particular, fiz na outra semana. Com 7 semanas eu tive o descolamento, né, da membrana, que eu descobri que foi isso. Com 7 semanas eu tive sangramento. E com 8 semanas eu fiz a ecografia, descobri que eu tive um descolamento na membrana, né, que é uma ameaça de aborto, mas que estava tudo bem, era bem pequenininho. E já estava cicatrizando e estava tudo bem com o bebê, tudo bem comigo, tudo bem com a placenta, né? Não tinha nada de errado. Aí a médica da ecografia, né? Ela até me falou que quando eu fizesse a próxima já não ia ter mais nada. Já não ia ter mais nada, ia ter curado. Aí eu voltei depois de um mês, acho. Não, eu voltei antes, né, pra mostrar o exame pra doutora, pra consulta pré-natal. Aí ela já pediu mais uma, com tipo 11 semanas, pra fazer mais uma pra ver como tava e tal, pra também precisar fazer algumas medidas do bebê. Aí eu fiz com 11 semanas, realmente já não tinha mais nada, tinha curado o hematoma, já tava tudo cicatrizado, tudo certinho. O bebê tava bem, tava tudo bem, com 11 semanas. Com 12 semanas eu voltei a ter sangramento, só que foi num sábado de noite. E aí na segunda era feriado. E aí eu já sabia que não adiantava ir pro hospital, porque não ia ter ecografia. Aí eu não fui pro hospital. Aí eu tive sangramento, parou. Só que daí eu tive sangramento com 12, 13, 14 e 15 semanas. Só que não foi direto, né, todos os dias. Era tipo, cada semana um dia sangrava. De sangramento de escape. E aí eu não sabia, daí teve, só que era sempre no sábado de noite, coisa assim, sabe? Que não adiantava ir pro hospital. Porque eles iam me mandar pra casa. Aí teve um dia que foi numa quarta-feira de tarde, que eu tive sangramento e a gente foi pro hospital. Porque eu pensei, bom, hoje eles vão me atender, hoje vai ter uma ecografia. Aí eu fui pro hospital,
com 14 semanas. Eu fui no hospital que eu estava tendo sangramento, expliquei que já estava tendo sangramento já desde as 12 semanas. E expliquei, né, que eu tive aquele descolamento da membrana, mas que já estava curado, né? E a médica obstetra, quem me atendeu foi uma clínica geral, ela ia me passar para a médica obstetra, mas a médica obstetra falou que não iria me atender, me mandou para casa, disse que era para eu voltar para casa e que se eu tivesse muito sangramento era para me voltar. Então, eu estava com 14 semanas, tendo sangramento desde as 12, e uma médica obstetra não me falou, mas falou que é normal estar sangrando e que era para me voltar para casa e voltar só se tivesse muito sangramento. Eu achei um baita descaso, né? Tem até caso de gente que teve assim, estava tendo sangramento, foi lá no hospital, aqui no hospital de Gramado, e o médico mandou para casa e falou que era normal e a pessoa chegou a perder o bebê. Então é bem complicado assim o atendimento da emergência. Calma, agora respira, se solta, você tá bem tensa, já tá suando. Respira. Quer chimarrão? Eu quase chorei. Eu tô vendo. Por isso que eu vim aqui. Quer chimarrão? Quero. Aí, galera, passando aqui pra dar um oi, pedir pra você se inscrever no canal se não é inscrito ainda, ativar as notificações do sininho e continua no vídeo. E se você tá gostando, e se você não tá gostando também, enfim, tanto faz. Comenta aqui o que tá achando, porque o que a gente tá fazendo com esse vídeo aqui, com o canal aqui, é passar a nossa experiência. Então a Nadia tá passando pra vocês a nossa experiência que a gente teve no atendimento da emergência. Assim como ela também vai estar passando pra vocês como foi o atendimento no posto de saúde, que é totalmente diferente, mas ela vai explicar tudo pra vocês. Então não é um assunto fácil de falar, né, porque minha esposa aqui tive que vir aqui dar um chimarrão pra ela, né, não é coisa simples, não é coisa fácil, foi um momento assustador da nossa vida também, é muito bom, né, muito diferente, né, uma experiência diferente, quando você vai ser pai e mãe e tal, então a gente ficou, um certo momento, a gente ficou muito apavorado. Então isso não é fácil de ficar falando aqui nos vídeos no YouTube. Então a gente está passando para vocês a nossa experiência. Não é com todo mundo igual, mas acontece algumas vezes da situação. Foi um casal lá da igreja que inclusive que perdeu o nenê porque o médico mandou embora e disse que era normal. Se fosse acontecer alguma coisa com a gente, o hospital hoje estaria sendo processado, entende? Por quê? Porque não foi só com a gente. Nesse ponto, foi com mais gente que a gente conhece. Então, na emergência no hospital aqui de Gramado, com a gente e com algumas pessoas que a gente conhece, teve o mesmo atendimento ruim. Então, a ideia é, não estou dizendo que o hospital é péssimo. Não, estou dizendo que com a gente teve uma experiência ruim, tá bom? Então, pode continuar, beijinho. Pode continuar o vídeo aí. Aí, como eu falei, já tive outras perdas, né? 2 vezes. Só pra resumir, a primeira eu tava de 23 semanas e a médica aqui em Gramado não tem UTI neonatal, né? Quando o bebê nasce prematuro ou até se nascer no tempo, mas precisar de ficar internado em UTI aqui não tem que ir pra Caxias ou Porto Alegre. E a médica ela não mandou pra Caxias nem pra Porto Alegre, onde tem a UTI neonatal, porque ela disse que era inviável e que a criança não tinha chance de sobreviver. Só que a gente vê muitos casos de bebês menores ainda, menor de 24 semanas, que sobrevivem. Então eu acho que é uma coisa assim, um médico não pode ter uma opinião, não vai sobreviver. Ele tem que fazer o que é possível para tentar salvar aquela criança. Então eu acho que foi também outro caso de descaso. Que o bebê acabou nascendo sem vida, né? E o segundo... na segunda perda eles falaram que... Aí quando eu tive a segunda perda eles falaram que era pra mim... Se eu tivesse o terceiro aborto era pra... Eles iam... Aberto. Aí quando eu tive a segunda perda eles me falaram no hospital que se eu tivesse um terceiro aborto eles iam investigar pra saber o que estava acontecendo. Então no SUS tu tem que ter 3 abortos pra o SUS investigar. É bem complicado. Então no hospital foram essas experiências que eu tive, né? Nunca boa. Mas eu acredito que a próxima experiência que eu vou ter no hospital vai ser boa, que vai ser o parto da Manuel. Sobre exames, os exames, a gente tem a carteirinha, acho que no Brasil todo, né? Da gestante, que a gente ganha. Leva
Aí. Acredito que no Brasil todo mundo ganha a caderneta da gestante. Os exames. A doutora, ela pediu vários exames de ecografia no tempo que eu tô grávida. Eu fiz 7. Fiz 7 e só um desses que é a mais que a gente fez particular. A gente fez 2 particular, mas um ela tinha solicitado. E aí, como eu não consegui rápido pelo SUS, a gente fez particular. E o outro eu fiz a mais, porque quando eu tava ali tendo aqueles sangramentos que eu falei, né, com 14, 15 semanas, eu fiz uma ecografia com 16 semanas e aí tava tudo perfeito, né, não tinha nada de errado. Então, na verdade, eu nem sei por que eu tava sangrando. Aí os exames que ela me solicitou foi ecografias, exame do cotonete que eu já fiz, exame de toxoplasmose, exames de sangue, primeiro, segundo, terceiro trimestre. Ela me passou vitaminas para tomar. Então o atendimento assim, do pré-natal em si foi excelente, sim, até o momento eu não tenho o que reclamar. O único detalhe do SUS, assim, do pré-natal é que os exames, eles às vezes demoram bastante, sim, pra gente conseguir fazer. Mesmo tendo algumas ecografias ali que eu precisava fazer de emergência, eu teria que esperar ali 15 dias, um mês para poder fazer. Aí em 2 casos a gente acabou até fazendo particular, né, porque a gente não sabia o que estava acontecendo ali com o bebê, né, precisava ver e ia demorar pelo SUS. Mas assim, o atendimento também nas clínicas de diagnóstico por imagem sempre foi excelente, não tenho o que reclamar. Aí depois dos sangramentos, né, que eu fiz a ecografia com 16 semanas e tava tudo bem e a gente descobriu que era o Emanuel que tava vindo. O Lázaro falou que ia ser menina. Falou. Primeiro foi menino. Mas tu falou. Todo mundo ficou falando menino. É porque eu sempre, no começo eu achava que era um menino. Aí todo mundo falava que era menina e tipo as pessoas falavam assim, eu nunca erro, eu não costumo errar, e é uma menina. Aí isso entrou na nossa cabeça. Aí eu queria o nome Radassa. Meu Deus! Eu queria o nome Radassa e o Lázaro não queria. Aí eu quis mais ainda que fosse uma menina, pra mim, só porque eu ia botar o nome Radassa que ele não queria. Só que aí no dia da ecografia, eu acordei assim, a gente tava indo, aí eu falei pro Lázaro, eu acordei com a sensação de que é um menino. E aí quando a gente foi fazer lá a ecografia, realmente era um menininho, o Emanuel. E desde então, desde as 16 semanas ali, que foi em que eu não tive sangramento, né? Tudo tá correndo muito bem, perfeitamente, né, com a gestação, com o bebê. Não tive mais nada, os exames sempre dá tudo bem, graças a Deus. E como eu mostrei ali, né, fiz 7 ecografias, uma foi morfológica. A doutora não me solicitou morfológica de primeiro trimestre, né, que eu vejo que muitos médicos dizem que precisa, que é necessário fazer para identificar algumas coisas ali. Eu não fiz a de primeiro trimestre, mas eu fiz a de segundo trimestre na ecografia morfológica. Também estava tudo bem na ecografia morfológica, tudo certinho com ele. Aí eu acho que de exames, né, que eles solicitam foi os que eu falei, né? Exames de sangue, né, para ver ali sobre bactérias, toxoplasmose. Os TR, né, os testes rápidos também, para ver se tem alguma DST, alguma coisa. Foi solicitado já 2 vezes, né? Sempre tudo certo. Agora, uma coisa que me incomoda um pouco, que tá me incomodando um pouco, é que agora eu tenho que ir de 15 em 15 dias, né? Que eu já tô de 35 semanas. Aí desde as 30 e poucas ali, acho que das 30, a doutora começou a pedir pra mim de 15 em 15 dias. E o ruim é que nunca tem um horário. Aí, tipo, sempre eu vou ter que elas me dizem para ir cedo para tentar conseguir um encaixe. Isso é um pouco ruim, né? Porque eu tô fazendo pré-natal, então eu deveria ter a preferência de ter o dia ali que eu precisar consultar, ter uma vaga. Mas isso tá me incomodando assim um pouco. O fato de nunca saber certo se eu vou conseguir consultar, sabe? E que eu sempre tenho que ir lá tentar um encaixe. Aí agora que a médica que me atende tinha entrado de férias, eu passei com outro médico. Aí agora, semana que vem, acho, eu vou passar com ele de novo. E depois no final do mês, só no final do mês eu vou consultar de novo com a médica que tava fazendo todo o meu pré-natal. Eu já vou estar de 38 semanas, né? Bem pertinho de ganhar. Então, assim, o que me incomoda no SUS, no posto do meu bairro,
que é a várzea grande, é essa questão de demora, assim, para conseguir uma consulta ginecológica, mesmo estando grávida. Eu acho que isso é o mais xarope, assim. Mas fora isso, o atendimento é bom. O pessoal ali, recepção, atende bem. Então eu acho que é isso, né? Assim tem sido o meu pré-natal, muito tranquilo. Tive as situações ali, né, de sangramento e tudo mais, foi bem apavorante. Mas passou, né? Hoje tá tudo bem, a Manuel tá bem. O médico, tanto a médica que faz meu pré-natal, quanto o outro médico que eu consultei, tanto o médico da última ecografia que eu fiz, falou que ele vai ser um bebê pequeno, né? Não é um bebê pig, né, que a gente diz quando é pequeno para a idade gestacional. Não tem restrição no crescimento dele, ele é saudável, mas só é um bebê pequenininho, né? Um bebê que vai ser um pouco menor. O médico falou que, porque eu tava muito na dúvida, né, de tamanho de roupinha que eu vou precisar levar para o hospital e que eu vou usar nos primeiros dias com ele, se eu preciso comprar mais P, mais RN. E o médico me falou que RN ainda vai sobrar guri dentro, então vai ser um bebê pequeno. Eu acho que é isso. Qualquer coisa, deixe nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado. Agora é só esperar pelos próximos capítulos do Emanuel, que já tá bem pertinho de chegar, né? Como eu falei, estou de 35 semanas. E, né, além de deixar aqui minha experiência com o SUS, minha experiência com pré-natal em Gramado, também deixo aqui, então, esse testemunho pode aumentar sua fé e mostrar que Deus é um Deus que realiza o impossível, né? Eu, assim, no começo da gestação, até antes de ter os sangramentos, assim, eu confesso assim, que eu não tinha muita esperança, assim, de conseguir, pelo meu histórico, né, de já ter tido perdas. E eu não tinha muita esperança, assim, de que fosse pra frente a minha gravidez. E quando eu tive sangramento, sabe, a primeira vez que eu tive sangramento, eu acho que a minha reação, assim, foi até meio fria, assim, sabe, como se eu já esperasse aquilo acontecer. E depois, na segunda vez que aconteceu, já foi diferente, né, já tava maiorzinho, já com 12, ali uns 3 meses. Eu já fiquei mais apavorada. Mas a primeira vez eu lembro que a minha reação foi, assim, até um pouco fria. Como eu falei, se eu estivesse esperando aquilo acontecer. E hoje eu nunca me imaginei chegar às 35 semanas. Nunca imaginei chegar ao final. Então, além da minha experiência aqui, de tudo que aconteceu, do meu relato, eu também deixo meu testemunho para dizer que a sua bênção vai chegar. E nós só precisamos ter fé e crer que tudo acontece, né? Eclesiastes fala que tudo acontece no tempo, que há um tempo para cada coisa, e é a coisa mais verdadeira que existe. Existe um tempo para cada coisa. E também existe um propósito para cada coisa debaixo do céu. Então, tudo que nós passamos é por um propósito, e as nossas batalhas, nossas dificuldades não anulam a bênção que Deus vai nos presentear. Fica aqui meu testemunho e a minha experiência. Depois que ele nascer, eu volto aqui para contar como foi o meu parto no hospital de Gramado, que eu sei e profetizo, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, que é um pouco nervosa, né, porque é um assunto delicado, mas eu espero que eu tenha conseguido ser clara. Agradeço por ficar até o final. Agradeço por você que ficou até aqui ao final. Agradeço. O Lázaro vai rir de mim editando esse vídeo. Agradeço por você que ficou até aqui ao Não acredito. Muito obrigada por assistir até o final. E até o próximo vídeo.